Olá, queridos alunos da primeira série, olha eu aqui de novo, hoje para fazer a correção das atividades da aula 13 da nossa apostila do Sistema AMPA. Pegue seus materiais e vamos lá conferir tudo e corrigir tudo certinho. Aqui começamos os exercícios do Em Classe. Questão 1 é da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Observe o mapa abaixo. Então, temos aqui em destaque a extensa fronteira terrestre do nosso país. Pergunta: indique 2 problemas relacionados à segurança nacional e 2 problemas de ordem socioambiental que ocorrem ao longo da faixa de fronteira indicada no mapa. A intensificação dos fluxos transfronteiriços ilegais tem sido alvo de grande preocupação por parte do governo brasileiro. Entre os problemas relacionados com a questão da segurança nacional, podem ser citados o contrabando de armas e de drogas e os fluxos ilegais de produtos industriais. Entre os problemas relacionados com a questão socioambiental, pode ser citada a saída de recursos de natureza diversa, vegetais, animais e minerais, explorados de forma ilegal, provocando danos ambientais, como desmatamento, extinção de espécies animais, biopirataria, contaminação hídrica, etc. Questão 2, a questão do Mackenzie. O projeto Calha Norte foi desenvolvido com o objetivo de, opção E, pessoal, reforçar a ocupação da fronteira do Brasil com a Colômbia, a Venezuela, a Guiana Francesa e o Suriname, ou seja, toda a extensão norte da fronteira brasileira. Questão 3 é da Universidade Federal de Rondônia. Sobre a ocupação da região amazônica, assinale a afirmativa correta. A afirmativa correta é C. Foi instalado o Sistema de Vigilância da Amazônia, SIVAM, que tem como objetivo fiscalizar as ações predatórias em relação à natureza e coibir o tráfico de drogas na imensa zona de fronteira norte do Brasil. Questão 13, rumo ao Enem, pessoal. Assinale a alternativa com as regiões brasileiras que não apresentam fronteiras com países sul-americanos. São elas a Nordeste e a Sudeste. Como podemos ver no mapa aqui, Nordeste e Sudeste são as regiões que não fazem fronteira com os países da América do Sul. Somente região Sul, Centro-Oeste e Norte fazem fronteiras com os países sul-americanos. Agora, exercícios do Em Casa, Caderno de Exercícios, capítulo 5. Primeira questão da Unicamp. A faixa de fronteira brasileira abrange cerca de 27% do território e 5,4% da população nacional. Observem aqui o mapa, identificando as cidades gêmeas ao longo da nossa fronteira. Perceba que tem uma concentração maior das cidades gêmeas nessa área aqui, ok? Vamos lá. Observa-se uma maior concentração de cidades gêmeas, cidades contíguas em 2 países, na região fronteiriça da Bacia do Prata, ou seja, um rio importante que percorre essa região aqui do nosso país. Então, essa concentração de cidades gêmeas se deve ao que está exposto aqui no item B, a maior concentração urbana existente na região. Questão 2, Unioeste, Paraná. A faixa de fronteira brasileira compreende uma faixa interna de 150 km de largura, paralela à linha divisória terrestre do território nacional, e é considerada como uma área indispensável à segurança nacional. Sobre a faixa de fronteira, assinale a alternativa correta. É a A, pessoal, como podemos ver aqui. Uma característica da faixa de fronteira é a ocorrência de cidades gêmeas, que são adensamentos populacionais cortados pela linha de fronteira, seja esta seca ou fluvial, que apresentam grande potencial de integração econômica e cultural, como é o caso das cidades de Foz do Iguaçu e Cidade do Leste.
Questão 3, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Aqui temos um fragmento de texto do jornal O Globo, do dia 10 de janeiro de 2003. Apesar da falta de verbas, Calha Norte é ampliado. Brasília. O governo decidiu ampliar a presença militar na região norte do país. O presidente Lula, atendendo a pedido do Ministério da Defesa, aumentou a área de atuação do programa Calha Norte, criado em 1985. O número de municípios atingidos pelo programa saltará de 74 para 151. A linha de fronteira incluída no Calha Norte aumentará de 7.400 quilômetros para cerca de 11.000 quilômetros. A área total do Calha Norte será de 2,5 milhões de quilômetros quadrados, que representam 25,6% do território nacional. Com base na reportagem acima, cite 2 objetivos do governo brasileiro ao ampliar o programa Calha Norte. Eu coloquei 3 aqui, pessoal. Combater o contrabando de produtos ilícitos, armas e drogas, exercer o controle sobre a exploração e o comércio dos recursos naturais existentes na região e preservar a soberania nacional na região, exercendo sobre ela o controle do território por meio do processo de ocupação humana da região. E por último, a questão 4 da Unicamp. Leia o trecho a seguir e responda as questões. O Brasil faz fronteira com 10 países da América do Sul. Entre os 12 existentes, o que reforça o caráter estratégico dessa área para a competitividade do país e para a integração do continente. Mas grande parte das regiões de fronteira está isolada dos centros nacionais, quer pela ausência de redes de transporte e de comunicação, quer pelo peso político e econômico menor que possui. Na escala local-regional, o meio geográfico que melhor caracteriza a zona de fronteira é aquele formado pelas cidades gêmeas, nos limites entre os países. Essas cidades gêmeas apresentam fluxos transfronteiriços com elementos comuns, que geram interações. Questão A. Comente sucintamente 2 elementos incentivadores de fluxos transfronteiriços entre cidades gêmeas. Temos aqui boas oportunidades de compra e venda de bens e serviços nas cidades fronteiriças e a complementaridade econômica que se instaura entre as cidades cidades fronteiriças. Questão B. Aponte 2 projetos nacionais elaborados entre as décadas de 1980 e 1990 que podem ser considerados estratégicos para a manutenção das fronteiras brasileiras. Então, temos aqui Projeto Calha Norte e CIVAM, que estudamos ao longo dessa aula. Projeto Calha Norte, instalação de bases militares ao longo da calha dos rios Solimões e do Amazonas, que se encarregariam de exercer a vigilância sobre as fronteiras norte do país. Desculpa, pessoal. CIVAM, implantação de um sistema de monitoramento para ampliar o controle sobre o espaço aéreo amazônico e parte de suas fronteiras. Finalizamos aqui essa correção. Espero que todos tenham entendido. Dúvidas, pessoal? Deixem lá no ícone do nosso site, que logo responderei. Um abração a todos.